cristãos, falando mal dos cristãos, ridicularizando, não é? Isso tudo entristece o nosso coração. Mas isso é bom porque isso marca que a gente não é daqui. O mundo ama o que é dele, né? Nós não somos deste mundo. Enquanto o mundo zomba de Deus, nós servimos ao Senhor, nós glorificamos a Deus. Né? Agora vamos receber a missionária Esther, que vai trazer a palavra de Deus. Amém, as irmãos capazes do Senhor, amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra em Daniel, capítulo 6. É Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois Daniel. Depois de Salmos e antes do Novo Testamento. Nesse meio tempo. Vai falar desse Daniel que a gente já escutou tanto falar. É uma palavra, não é nova, mas é uma palavra verdadeira e é isso que importa. Aqui, Daniel 6 conta essa história que nós já conhecemos de um homem que tinha fé em Deus, ele honrou essa fé e que não retrocedeu mesmo a ponto de ser jogado na cova dos leões. E é essa palavra que eu leio, eu trouxe por meio do Espírito aos nossos corações, porque se ele, no momento que ele teve à beira da morte, ele não retrocedeu, ele não negou, ele não esfriou, ele não trocou Deus, por que a gente faria por muito menos? Então essa palavra é para nós nessa noite, como foi para Daniel e como foi para o povo da Babilônia naqueles tempos. Aqui, a partir do 1, se os irmãos me acompanharem, está escrito bem assim, Daniel 6, 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a rei dos medos e dos persas, como que não pode, dos medos dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Aqui começa essa história. Os irmãos podem se assentarem? Aqui começa essa história de Daniel, que nós sabemos que Daniel foi posto à prova, porque diz aqui que nos dias do rei Dário, antes era Belsazar, e no versículo 30 do 5:30 diz que Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, com 62 anos, Dário começou a reinar.
E durante esse período, ele achou por bem, está escrito bem assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Então, tinha o rei, e o rei colocou essas 120 pessoas para governar sobre todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então, era o rei, eram os 3 supervisores, e eram essas 120 pessoas que olhavam, que cuidavam da administração do povo para ver se estava feito direito. Naquela época, a Babilônia era uma nação quase que mundial, era uma nação muito grande. A Babilônia tinha se estendido bastante, então só um rei para tomar conta de tudo não daria muito certo. Então ele colocou 120 pessoas que governasse, que olhasse com calma, e em cima dessas 120 colocou 3 homens, 3 governadores, que diz aqui, 3 supervisores sobre eles. Então essas 120 pessoas vinham e prestavam conta para esses 3 supervisores. A contabilidade do mês, em tal lugar deu assim, deu assado. Eles passavam para ver se estava tudo certo, se não tinha ninguém sendo omisso, não tinha ninguém roubando, ninguém abusando. Esse era o papel dessas pessoas. E daí aqui diz no 2 que Daniel era um desses. Então provavelmente Dário ouviu as coisas que Daniel fez, como Daniel ele já tinha vindo à Babilônia e antes ele já tinha revelado os sonhos do rei. Os seus colegas, os seus jovens que foram com ele foram postos à prova a ponto de serem atirados na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, o rei Dário provavelmente pediu as informações, vamos dizer assim, como qualquer pessoa que vai assumir, ele vai saber de quem que está ali no governo dele, quem que está obedecendo ele, quem que ele está em volta. E provavelmente puxaram a ficha de Daniel e disseram, Daniel, ele foi muito bem, ele agiu muito bem, ele era sábio durante o reinado de Belsazar, ele foi sábio, ele interpretava sonhos, mas ele também tem o Deus dele, então ele é justo por causa que ele tem o Deus dele, mas ele não é babilônico, ele é de outra nação e ele veio. E ele veio para o exílio aqui e a gente agora está reinando, ele veio como escravo, mas agora se tornou uma pessoa muito importante aqui. Então fala que Dário pega essa pessoa muito importante e coloca como governador. Então abaixo de Dário era 3 homens, e abaixo desses 3 homens, era esses 120 homens. E fala que Daniel, entre esses 3, ele ainda se destacou ainda mais. Fala que ele se destacou por causa de suas grandes qualidades, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então todo mundo ia obedecer a Daniel. Então fala aqui que o rei gostou, o rei se agradou, fala que o rei provavelmente comentou isso, ou os outros ficaram sabendo, e fala ali no 4 que diante disso, os supervisores, ou seja, aquelas outras 2 pessoas que estavam com ele, e os sátrapas, aquelas 120 pessoas que estavam embaixo dele, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Eles procuravam, não, a gente não pode deixar esse judeu, a gente não pode deixar esse israelita, a gente não pode deixar essa pessoa acima de nós. Quem é esse Daniel que Dário está achando que pode ficar acima de nós? Não, a gente vai permanecer. Vamos procurar algum motivo para acusar e tentar fazer o rei prender Daniel. Vamos encontrar um motivo para Daniel ser morto, ser preso ou até ser rebaixado de cargo. Então eles vão lá, eles procuram aonde? Na administração de Daniel. Então vamos ver se ele tirou dinheiro de onde ele não devia, vamos ver se ele foi negligente, vamos ver se ele não está passando o olho por cima e deixando alguns roubos acontecerem, vamos ver se ele realmente está sendo justo, se ele está realmente sendo fiel à Babilônia, mesmo estando aqui, a quem que ele está sendo fiel. E daí diz que eles não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel, não desonesto nem negligente. Então, a integridade de Daniel constrangiu provavelmente eles. Eles procuraram um motivo para acusar. Eles puxaram a ficha, observaram ele, acompanharam ele durante o dia e viram que não tinha motivo algum para acusar ele.
mas eles falam, olha, o único motivo é porque ele está sendo justo demais, o único motivo é porque ele vai e adora a lei do Deus dele, ele não adora a nossa lei, ele não adora os nossos deuses, ele não anda, ele não come as coisas que a gente come, porque lembrando lá no começo, que quando esses jovens vieram a Babilônia, eles eram servidos da comida do rei, eles fizeram um acordo com o cozinheiro, falando, não, a gente não vai comer isso, a gente vai comer legumes, a gente vai comer outras coisas, e eles rejeitam a própria comida da Babilônia. Então, provavelmente, Daniel ainda era servido da maneira israelita de comer, israelita de viver e de seguir a Deus, porque mesmo em um império babilônico, mesmo debaixo de leis babilônicas, ele ainda servia a lei de Israel, porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia que rei nenhum era maior que o Deus dele, lei nenhuma era maior do que a lei do Deus dele. Então fala que esses homens chegam, procuram motivos, eles não encontram, eles falam, não, a gente nunca vai encontrar motivo, ele é muito íntegro, ele é justo, ele faz o que é certo, segundo a nossa lei, a gente não vai poder acusar ele. Mas, se a gente pegar a lei do Deus dele e distorcer, talvez a gente consiga. Então eles falam, não, a menos que seja algo relacionado ao Deus dele, ao Deus israelitas e não aos nossos, talvez a gente consiga. Então fala que eles se reúnem de comum acordo, ou seja, todo mundo concorda, e vão ao rei Dário e falam, ó rei Dário, que vive para sempre. Todo mundo concordou. Fizeram uma trama sem Daniel saber, mas eles foram lá falar, não, todo mundo concordou, todo mundo pensou nesse projeto, eu acho que essa lei vai dar muito certo, eu acho que eu acho que você vai ser engrandecido e vai dar tudo certo. E falam que eles chegam e falam exatamente isso. Todos concordaram, os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando a todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias deve ser tirado na cova dos leões, exceto a ti. Então, quem não orasse em nome do rei Dário seria jogado na cova dos leões. Então, fala que o rei emite o decreto e eles ainda sugerem isso. Eles falam, rei, pega esse decreto que vai dar muito certo e assina para que não seja alterado. Então, naquela época, se o rei assinasse um decreto, segundo ali fala, assina que não seja alterado conforme a lei dos Medos e do Pérsia. Então, a lei do povo de Dário, dos antecessores de Dário, a lei dos persas era que se o rei assinasse o decreto, não poderia ser revogado, não poderia ser mudado, não poderia ser alterado. Não, resumindo, não poderia haver exceções para quem a lei seria aplicada. Então, o rei foi lá, assinou e fala no 10, agora continuando lendo com vocês, fala no 10, quando Daniel, esse homem justo, esse homem íntegro, fala que quando soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa do seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Então fala que Daniel escuta que esse decreto havia sido publicado, havia sido ordenado, e fala que ele vai para casa e ele faz o que ele costuma fazer todo dia. Ele não se importa com a lei de Babilônia, que ele não se importa com a condenação, ele apenas se importa em obedecer a Cristo. Porque está falando aqui que ele faz exatamente o que ele faz todo dia. Então ele não fechou as janelas, se escondeu e foi para um quarto escuro. Não, as janelas ficavam abertas para Jerusalém. Então qualquer pessoa ia poder ver ele orando. E fala que ele vai, se ajoelha e ora, como ele faz sempre, 3 vezes ao dia. Então isso é até uma coisa curiosa, porque no exílio, quando esse povo Israel estava escravo, o povo sempre orava em direção a Jerusalém. Então, sempre que Daniel ia orar, sempre que os israelitas iam orar naquela época,
o mandamento, a ordem para o povo era que eles orassem em direção a Jerusalém. Isso era uma instrução de Salomão a respeito do templo, ali em 1 Reis 8. Primeira Reis 8:44 diz que quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolhestes para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende sua casa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si na terra da qual estiverem sido deportados e se arrependerem e lá orares, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste para o teu templo que construí em honra ao teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Então, Salomão, na época dele, na época que ele construiu o templo, ele fez essa oração a Deus e colocou como alerta para esse povo que se algum momento o povo for à guerra e for à guerra contra os seus inimigos e eles no meio da guerra orarem ao Senhor e se voltarem para a cidade que Deus escolheu para colocar o templo, ou seja, se no meio da guerra eles orarem ao Senhor, voltados para Jerusalém, Deus ia defender a causa de Israel. Mas se por acaso esse mesmo povo de Israel pecasse contra Deus, e Salomão fala assim, ó, isso vai acontecer. Ele fala, olha, ele não fala se, ele fala quando pecarem contra ti. E ele ainda completa, pois não há ninguém que não peque. Então Salomão já sabia, o povo de Israel vai pecar. E quando isso acontecer, o Senhor vai ficar irado, o Senhor é santo e o Senhor não se agrada com o pecado. Mas se pegarem esse povo de Israel, se pegarem o nosso povo, se formos levados ao exílio, se formos levados como prisioneiro para alguma terra distante, se formos presos, se formos escravos, e mesmo lá nessa terra, se o povo de Israel se arrepender de todo o coração, de toda essa alma, de todo o seu entendimento e pedir perdão ao Senhor, virado para a cidade ao qual o Senhor, virado para Jerusalém, o Senhor, como que fala aqui? No 49, fala, então, ou seja, o que vai acontecer? Desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a súplica e defende a sua causa. Então, estou falando, se isso aqui acontecer, se o povo de Israel for preso, for levado como escravo, e lá no lugar que eles foram levados como escravo, aqui é a Babilônia. Então, se esse povo de Israel, na Babilônia, se arrepender, manter o seu coração íntegro, se arrepender de toda a tua alma, de todo o entendimento, se eles realmente desejarem ao Senhor e realmente sentir dor pelo seu pecado, e eles orarem ao Senhor, voltados para Jerusalém, Deus, do trono dele, ia escutar a oração e ia defender a causa deles. Então, Daniel sabia, o povo de Israel sabia desse mandamento. A gente não tem muito, a gente não ouve outras pessoas, aqui a história está focada em Daniel, mas naquela época isso é que era ordenado para todo o povo. E aqui fala que Daniel, sabendo disso, sabendo que Salomão tinha orado ao Senhor e Deus honrou, porque o templo foi estabelecido, e Deus falou assim, seja. Então está falando aqui que Daniel ele vai para o quarto dele, sabendo do seu pecado,
querendo voltar para a terra prometida, de coração entregue a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, fala que ele se volta para Jerusalém, conforme esse mandamento, se volta, abre as suas portas em direção a Jerusalém, as janelas, perdão, em direção a Jerusalém, e ele ora. Mesmo havendo um decreto que se ele orasse, ele ia perder a cabeça e o corpo na cova dos leões, mesmo assim, ele vai e ele faz isso, ele não fecha as portas, ele não se esconde, ele vai e faz o que ele faz todos os dias, mostrando que ele tem confiança em Deus. Se Deus poupou a vida dele até esse momento, tem um propósito nisso. Deus tem sido bom com ele. Daniel sabe o Deus que ele crê. Daniel sabe que o decreto do rei é um, mas o decreto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores é maior. Então, se Deus quiser levar Daniel na cova dos leões, se ele quiser poupar da cova dos leões, Daniel tem fé que isso vai acontecer. Então, ele ora despreocupado, porque ele sabe quem é o rei que ele realmente serve. E fala no 11, a gente leu aqui que aqueles homens eles foram investigar, ou seja, provavelmente olharam a hora e falaram, já está na hora, ele faz isso 3 vezes no dia, vamos lá ver se ele está fazendo. Eles vão lá, não sei de que forma, se eles veem a janela aberta, se eles entram dentro do quarto, mas fala que eles encontram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E daí eles correm falar com o rei, falam, olha, não era verdade que o Senhor publicou um decreto, lembrando que o rei gostava de Daniel. Então, tudo isso foi criado por causa que o rei gostava de Daniel, o rei gostava da administração de Daniel. E ele não se importava a quem Daniel servisse, contando que ele fizesse de maneira correta o seu trabalho. Mas mesmo assim, eles vão lá e falam com o rei. Não era verdade que tu publicou um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, será lançado na cova dos leões? Então o rei responde, não, tá certo, eu assinei de forma que ninguém pudesse revogar, que eu não fizesse exceção e que a pessoa fosse jogada. Então fala que essas pessoas, esses homens que estavam encarando Daniel, eles chegam e falam, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então, provavelmente eles esperaram até a 3ª vez para informar o rei, para dizer, olha, continua orando da mesma forma que ele orava antes, e ele não se esconde. Quando o rei ouviu isso no 14, diz que ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol e fez o possível para livrá-lo. Então, provavelmente o rei não teria assinado se ele soubesse de que Daniel fizesse isso, que Daniel faria mesmo assim. Mas eles fizeram, essas pessoas que estavam armando contra Daniel, eles fizeram de forma tão astuta que o rei não soubesse disso. Então, quando o rei descobre que Daniel, mesmo assim, continua orando, ele fala que ele se entristece, fala que ele ficou contrariado, ele quer salvar Daniel, mas ao mesmo tempo ele já assinou o decreto que ninguém poderia mudar. Então está falando aqui que ele fala que ele procura salvar Daniel até o pôr do sol. Mas daí os homens lembram, mas não é que não pode ser revogado isso. Então fala que daí o rei fala a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E daí tampam a cova com uma pedra, o rei sela com seu anel, e para que ninguém tocasse, para que essa decisão não mudasse, e jogam Daniel nessa cova com os leões, como era ordenado pelo decreto. Fala que o rei volta, ele passa a noite sem comer, sem beber, ele não aceita que venham entreter ele, e ele não consegue dormir durante a noite. E fala que quando logo ao alvorecer, ou seja, o sol começou a nascer, fala que ele se levanta e ele corre para a cova dos leões. E ele chama Daniel no 20, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões?
Então ele chega ainda com essa dúvida: será que o teu Deus, Daniel, conseguiu te salvar dos leões? Conseguiu te livrar dos leões? E no 21, Daniel responde. Ou seja, Daniel ainda está vivo. E ele começa falando: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, fala aqui que Daniel responde. Daniel fala que Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões e que ele foi considerado inocente. Não porque Daniel não tinha pecado, mas ele foi considerado inocente porque ele obedeceu a Deus ao invés do rei da Babilônia. Porque ele, perante essa prova, ele foi aprovado, porque ele estava disposto a morrer por Cristo. Se Deus livrasse, para ele seria glória, para ele seria bônus. Mas se Deus não livrasse, ele ia se encontrar com o amado em breve. Então, de um jeito ou de outro, Daniel estava em paz, estava tranquilo. E ele sabia o Deus que ele tinha. E fala que o rei se alegrou, ele ordena que tirem Daniel da cova, ele manda escreverem, ele manda, na verdade, esses homens que tinham acusado Daniel e tramado contra Daniel, fala que ele manda as pessoas, os seus servos, irem, pegarem eles junto com as suas mulheres, seus filhos, e atirar eles nessa própria cova dos leões, que eles tinham tramado contra Daniel. E fala que antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçando todos os seus ossos. Então, ele ainda depois, o rei, ele escreve a todas as nações, povos e línguas, dizendo que ele está editando esse decreto para que todos os homens temam e reverenciem Deus de Israel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído. O seu domínio jamais acabará. No 27, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E fala que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Então essa história que está escrito aqui na palavra do Senhor, essa é o que aconteceu com Daniel, que a gente tem escrito na vida de Daniel. E uma coisa interessante é que Daniel, ele deveria ter cerca de 15 anos quando ele chegou na Babilônia. Então, ele junto com os seus colegas, ele chegou na Babilônia. Quando prenderam eles trouxeram aqueles jovens instruídos de sabedoria, e Daniel está ali no meio. Daniel provavelmente tinha cerca de 15 anos. E fala que até chegar ao capítulo 6, nesse capítulo 6, Daniel provavelmente já tinha 82 anos. Então, Daniel chegou com 15 anos no exílio, ele foi tido como escravo desde os seus 15 anos. Deus honrou ele, honrou os companheiros que estavam com ele, ele interpretou sonhos, ele foi cada vez mais subindo de posto a ponto de ser um dos únicos homens debaixo do rei a governar toda a Babilônia, e ele continuou íntegro. Ele, desde antes dos 15, porque se ele chegou com 15 anos na Babilônia, com a fé estruturada, antes dos 15 mesmo, ele já servia ao Deus de Israel. Então, dos 15 aos 82 anos, ele continuou na Babilônia, continuou servindo a Deus, continuou firme no Senhor, continuou íntegro ao Senhor. E com 82 anos, por aí mais ou menos, ele se colocou à prova mais uma vez, a ponto de que, se realmente ele tivesse que ser enviado para a cova dos leões, ele oraria a Deus primeiro, ele se prostraria, ele pediria ajuda a Deus. Ele, mesmo com 82 anos, ele escolheu se ajoelhar, orar ao Senhor 3 vezes ao dia, como ele sempre fez. Então, Daniel não deixou a chama apagar, ele não deixou o desejo pelo Senhor se esvair, ele não deixou de ser fiel por causa de todos esses anos na Babilônia. Ao contrário, ele provavelmente
cada vez mais amou mais o Senhor, porque se nessa idade ele ainda desejava, ele queria o Senhor, e ele honrava o Senhor, ele era fiel, isso é o mais importante. Então, o questionamento que eu quero deixar para os irmãos é que Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Ele guardou o coração, fala que do coração é o que brota os desejos, do coração que brota o que entra, vamos dizer, o que entra pela boca, o que a gente come não contamina, mas na verdade é o que sai de dentro de nós, o que a língua fala, o que nós fazemos, o que sai do coração, é isso que contamina o homem, porque do coração brota os desejos, os pensamentos, as decisões e as falas humanas, como diz em Provérbios 4, 2, no versículo 2, versículo 3. Então, ele não apenas escolheu não se contaminar aos 15 anos, quando ele chegou, mas ele também decidiu continuar obedecendo a Deus e não ao rei da Babilônia, mesmo que isso custasse a sua vida, porque ele já viu o que Deus fez com seus colegas de livrar na fornalha ardente, como ele também estava lá no meio quando isso aconteceu. E fala aqui na Bíblia que ele continuou sendo fiel, ele continuou sendo íntegro e ninguém pôde acusar, exceto se não fosse por causa da sua oração, eles não poderiam acusar Daniel, porque Daniel era íntegro em todas as outras áreas da sua vida. A única área da vida que não estava alinhada com a Babilônia, vamos dizer assim, era o coração dele. O coração dele não estava alinhado aos desejos, aos quereres e à vontade do rei, porque a vontade dele era outra, não era agradar a Dário, não era aumentar a sua posição, mas ao contrário, ser justo e fiel ao Deus de Israel, mesmo não havendo Israel mais, mesmo Israel sendo prisioneiro nas mãos da Babilônia, ele ainda ia seguir o Deus de Israel, porque ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus vivo. Então, o questionamento que eu quero deixar antes de entregar a oportunidade ao pastor é que se a gente estivesse no lugar de Daniel, será que eles encontrariam provas suficientes que a gente adora o Senhor? Será que eles encontrariam provas o suficiente de que a gente serve ao Senhor? Será que haveria testemunhas suficientes? Será que mesmo a este ponto, ou eu nem digo este ponto, no dia a dia, eles observaram Daniel? Então não era uma coisa que, do nada ele resolveu pedir ajuda. Fala que não, ele todo dia, 3 vezes, virava em direção a Jerusalém e orava. Então era uma coisa certa. E eles sabiam, eles tinham tanta certeza que ele louvava ao Deus de Israel. Eles tinham tanta certeza que eles apostaram esse decreto. Eles escreveram esse decreto para matar. Então, se não funcionasse, não haveria outra coisa para funcionar. Porque eles sabiam do compromisso que Daniel tinha com Deus. E era esse questionamento o que a gente faria no lugar de Daniel, se a gente chegaria próximo da fidelidade dele, da fé dele, ou se a gente tem algo a melhorar. Eu me incluo na lista dos que tem algo a melhorar, mas essa é uma mensagem de amor, não é de exortação, mas é de amor em Cristo, porque ele nos deixa esses exemplos de homens fiéis, de homens no Antigo Testamento que apareceram na lista de Hebreus 11, que se necessário eles morreriam pela fé. E hoje não é necessário morrer. Tem países que ainda é necessário, mas hoje em dia é necessário a gente se manter constante com o Senhor, manter orando, lendo a Bíblia e mantendo o nosso posto, porque hoje em dia está bem mais fácil, mas essa facilidade tem nos afastado também. Então era esse questionamento, essa mensagem. Devolvo a oportunidade ao pastor Ademir nessa noite. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que palavra poderosa, né, Deus?